Número 1. Um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, 0,5 metros de largura e 0,2 metros de altura. Sendo G igual a 10, determina as pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. A ideia deste exercício é lembrar a vocês o conceito de pressão. Pressão é força sobre área. Então, um paralelepípedo ele pode ter várias áreas, pessoal. Nós vamos analisar cada uma delas. Porém, a força que esse paralelepípedo exerce sobre o solo, sobre uma superfície horizontal, é o seu próprio peso. Olha só, P igual a mg. 5 vezes 10, 50 newtons. Então, o peso próprio desse paralelepípedo é 50 newtons. Essa força pode ser exercida no solo de acordo com a face do paralelepípedo que você apoia sobre o solo. Por exemplo, se você apoiar a face A1, que tem essas dimensões aqui, 0,2 por 0,5, você terá uma determinada pressão. E a pressão desse paralelepípedo no solo é seu peso dividido pela área. Então, fazendo o peso dividido pela área A1, temos, olha só, área 1, você vê aqui, é um retângulo, 0,2 vezes 0,5 a 1 igual a 0,1 metros quadrados. Pressão quando esse paralelepípedo está apoiado na área 1. Seu peso dividido pela área 1. 50 por 0,1, 500 newtons por metro quadrado. Quando ele estiver apoiado na área 2, né? Paralelepípedo de lado assim, olha só, apoiado sobre seu comprimento de 2 metros. Área A2, outro retângulo de altura 0,2 e base 2. Então a área desse retângulo A2 é 0,4 metros. Então imagine, ó, paralelepípedo apoiado sobre a área A2. P2, pressão 2, será o peso dele sobre A2. Então é 50 dividido por 0,4, 125 newtons por metro quadrado. Na área 3, que é mais ou menos aqui assim, ó, a ideia desse desenho ilustrativo, tá? Isso aqui é apenas uma ilustração, só uma ideia, mas imagine aqui ele apoiado como neste desenho sobre uma superfície horizontal. Área A3, largura 0,5, altura 2, tá? Então é um retângulo. Você tem 0,5 vezes 2, 1 metro quadrado. Pressão, peso sobre A3, 50 sobre 1, 50 newtons por metro quadrado. Número 2. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Considerando G igual a 10, determine letra A, a pressão atmosférica, B, a densidade do líquido, C, a pressão hidrostática e a pressão total num ponto situado a 5 metros de profundidade. Para resolver esse exercício, vamos analisar letra por letra, uma por uma, em PowerPoints separados. Vamos lá. Letra A pressão atmosférica. Galera, a pressão atmosférica em um líquido, ela aparece sobre a superfície do líquido. E a superfície do líquido é na profundidade zero. Então esse gráfico relaciona pressões num líquido e profundidades. Você procura aqui a profundidade zero, que equivale à superfície do líquido, e vai até o gráfico achando 1 vezes 10 à quinta. Ou seja, a pressão atmosférica, 1 vezes 10 à quinta, Newton por metro quadrado. Então aqui, ó, olhando o gráfico, ó, 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, você já olha, então, em relação à superfície. À medida que o gráfico, né, à medida que a profundidade aumenta, a pressão também aumenta e essa reta aqui avança para cima. Letra B, densidade do líquido. Pessoal, para entender a ideia de densidade, é bom você lembrar a pressão total em um líquido. A pressão total em um líquido é igual à soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é aquela pressão devida ao próprio fluido, ao próprio líquido. Essa pressão devida ao próprio líquido tem uma expressão interessante, é D, densidade, vezes G, aceleração da gravidade, vezes H, profundidade no ponto que você está analisando. Então, para você calcular a densidade de um líquido, você pode usar então a expressão da pressão total. Pegando o ponto de profundidade 3, por exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro, você verifica que
que a pressão total é 1,6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, substituindo isso na fórmula da pressão total, que é pressão atmosférica mais dGH, nós temos 1,6 vezes 10 a quinta igual a 1 vezes 10 a quinta mais d vezes 10 aceleração da gravidade vezes profundidade 3 metros. Resolvendo isso, nós encontramos o líquido com a seguinte densidade: 2 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Podemos até afirmar que esse líquido não é a água. A água destilada, ela tem a densidade de 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Aqui não. Aqui nós temos um líquido qualquer, tá? Cuja densidade é 2 vezes 10 ao cubo. Letra C. Calcule a pressão hidrostática e a pressão total num ponto situado a 5 metros de profundidade. Pressão hidrostática, a pressão devido ao próprio fluido, dGH. Densidade, que eu calculei anteriormente, G, aceleração da gravidade, e H, profundidade. 5 metros, galera, substituindo 2 vezes 10 ao cubo, gravidade 10, profundidade 5. Pressão hidrostática, 1 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Pressão total, sempre a soma da atmosférica mais a hidrostática. 1 vezes 10 a quinta, total, demonstrada lá na letra A, que equivale a esse ponto aqui do gráfico, mais, por coincidência, o mesmo valor, né? 1 vezes 10 a quinta, que vem lá da hidrostática. Vai dar uma pressão total de 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Lembre-se, isso aqui é uma coincidência, depende só dos dados do exercício. Nem sempre, quase nunca, na verdade, né, a pressão atmosférica será igual à pressão hidrostática. Isso aqui é apenas uma coincidência. Número 3. Um bloco de madeira de massa 0,63 kg é abandonado cuidadosamente sobre um líquido desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se que o bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido, até que passa a flutuar em repouso. Letra A. Considerando G igual a 10, determina a intensidade do empuxo exercido pelo líquido no bloco. Vamos lá, ó. Dados. Massa, 0,63. Volume submerso é o volume do sólido que se encontra dentro do líquido, igual a 500 centímetros cúbicos. Atenção, pessoal, muito cuidado. Como esse objeto aqui está em equilíbrio parcialmente submerso, nós podemos afirmar que a força resultante sobre ele vale 0. Então, marcando as forças, nós temos empuxo para cima, peso para baixo. No equilíbrio, empuxo igual ao peso. E peso é mg. 0,63 vezes 10 em newtons, tá? 6,3 newtons. Então, na letra A, nós calculamos o empuxo indiretamente, sem precisar saber a equação do empuxo, que deve ser utilizada na letra B. Vamos lá. Letra B. Qual é o líquido que se encontra no recipiente? Para responder, consulte a tabela anterior após efetuar seus cálculos. Pessoal, antes de fazer os cálculos, vamos lembrar. Na letra A, o empuxo vale 6,3 newtons. É um empuxo medido na unidade do sistema internacional. Portanto, para poder usar esse valor de 6,3 newtons, todas as outras unidades terão que estar no SI, inclusive o volume submerso do sólido, que é o volume do sólido que se encontra dentro do líquido. São 500 centímetros cúbicos. Presta atenção em como eu escrevi centímetro cúbico. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês a converterem centímetro cúbico para metro cúbico usando prefixo físico. Olha só, centímetro cúbico. O prefixo centi, que é esse Czinho aqui antes do M, vale 10 a menos 2. Então nós temos 500 vezes 10 a menos 2 metro, tudo isso elevado ao cubo. Ou seja, nós temos 500, multiplica os expoentes, vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Essa é a ideia de converter centímetro cúbico para metro cúbico de maneira rápida e fácil, usando o prefixo centi. Substituindo na equação do empuxo, nós temos empuxo, densidade do líquido, que é o que eu quero calcular. Por quê? Porque sabendo a densidade, eu venho aqui na tabela e encontro qual é o líquido.
Bom, quero calcular, voltando aqui, que sem querer eu mudei o PowerPoint, não era para mudar, mas voltando aqui, é D, densidade do líquido, V, volume submerso do sólido, que vale 500 vezes 10 a menos 6 metros, e G, aceleração da gravidade. Buscando na letra A o empuxo, 6,3, nós temos 6,3 igual a densidade do líquido vezes 500 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Resolvendo isso, encontramos a densidade do líquido igual a 1,26 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Dividindo por 1000, encontramos 1,26 gramas por centímetro cúbico. Olhamos aqui na tabela e achamos a glicerina. Fica aí o desafio para você fazer em casa, tá? Converter essas duas unidades usando as conversões de quilograma para grama e de metro cúbico para centímetro cúbico. Um spoiler, já tem a conversão aqui em cima para você dar uma olhadinha, tá? Número 4. Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem raio 10 centímetros e o êmbolo maior, raio 50 centímetros. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de intensidade 20 newtons, deslocando-o 15 centímetros, qual será a intensidade da força no êmbolo maior e o seu deslocamento? Pessoal, isso aí é uma aplicação direta do princípio de Pascal, que diz o seguinte: em um fluido, colocado em um recipiente com peças móveis chamada êmbolos ou pistão, galera, a variação de pressão aplicada num ponto desse fluido, por exemplo, aplicada no êmbolo menor, se transmite integralmente a todos os pontos do fluido, inclusive ao êmbolo maior. Então vamos lá. Aplicando a força F1 sobre um êmbolo de área A1, essa força F1 causa um acréscimo de pressão nessa região que se transmite integralmente a todas as regiões do líquido e que vai fazer a área A2 subir, que é o êmbolo 2. Então você tem F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Mas tem também o seguinte: os volumes deslocados são iguais. Imagine que aqui, só uma suposição, você deslocasse 1 litro de líquido. Esse 1 litro causaria um movimento aqui também de 1 litro de líquido para cima. Então, os volumes deslocados são iguais e por isso eu posso afirmar o seguinte: área da base vezes altura nessa região vai ser igual à área da base vezes altura na outra região. Área da base vezes altura, é o volume de um cilindro. Então, ó, A1 vezes H1 igual a A2 vezes H2. A área da base 1 é πr1 ao quadrado e tem que multiplicar pela altura H1. A área da base 2 é πr2 ao quadrado vezes a altura dessa região 2 aqui. Você acha o volume deslocado na região 2. Então, os volumes são iguais. Viu só? πr1 ao quadrado H1 igual a πr2 ao quadrado H2. Corta π com π e substitui os centímetros lá do enunciado, tá? Você vai ter aqui, ó, H2 igual a 0,6 centímetros. Ou seja, enquanto na área do êmbolo pequeno o êmbolo desce 15 centímetros, a região maior aqui sobe apenas 0,6 centímetros, tá? Então essa área pequena, ela tem uma base pequena e uma grande altura. Essa outra área grande aqui, ó, desculpe, esse outro volume, ele tem uma grande área da base e uma pequena altura. Bom, até aí, basicamente, nós mexemos com volume. Agora vamos pensar na ideia de pressão. A pressão aplicada no êmbolo 1 é transmitida integralmente até o êmbolo 2, ou seja, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. F1 sobre πr1 ao quadrado, igual a F2 sobre πr2 ao quadrado. Esse é um êmbolo cuja área tem a área de um círculo, πr ao quadrado. Então, 20 sobre 10 ao quadrado igual a F2 sobre 50 ao quadrado. 20 é dado do enunciado, tá, pessoal? Resolvendo isso, nós temos F2 igual a 500 newtons. Galera, por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.